Olá, sejam bem-vindos ao canal do Autoconhecimento. Rogamos a Jesus nos abençoar a todos. No canal Reflexões Analíticas, nós procuramos trazer informações e conhecimentos que sejam promotores da educação do ser. Deixamos aqui os nossos agradecimentos a todos aqueles que se inscreveram no canal, bem como também pelos likes, os comentários e pela indicação do canal. Já de algum tempo nós estamos noticiando que disponibilizamos em nosso canal algumas playlists referentes aos estudos que temos promovidos no canal. Basta vocês acessarem a página inicial do canal, ali vocês encontrarão um menu, e nesse menu, um dos itens é exatamente este, playlists. É só acessá-lo e vocês verão as playlists disponíveis, como, por exemplo, Vida, Nosso Lar, este estudo de hoje, dos 19 princípios, lives e alguns outros temas que nós já promovemos e disponibilizamos no canal. Então, para aqueles que querem acompanhar os estudos, fica aí essa indicação, que vocês podem acompanhar desde o início até o momento presente do o estudo esteja transcorrendo. Ok, como nós temos dito, o estudo de hoje é acerca dos 19 princípios. E esses princípios, eles vão formar a base de todos os conhecimentos sagrados ou superiores que nós possamos vir a acessar. De alguma forma ou outra, todo conhecimento humano perpassa por esses 19 princípios. Principalmente aqueles conhecimentos, aquelas informações que girem em torno do nosso crescimento, do nosso aprimoramento, da evolução, da espiritualidade, da religiosidade, da psicologia, tudo isso aí perpassa por estes princípios espirituais, ou esses 19 princípios, basicamente. Bem, vamos lá ao nosso estudo, e como nós sempre fazemos, antes de iniciá-lo, nós sempre fazemos uma prece, pedindo a Deus e a Jesus o amparo e assistência para que nós consigamos alcançar o término do estudo dentro daquele clima de tranquilidade, de harmonia, e que a gente saiba também transmitir ou trazer as informações necessárias para todos nós em relação ao nosso esclarecimento, que vem nos ajudar aí na nossa luta transformativa, ou autotransformativa, mais precisamente. Então vamos à prece. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador de toda a humanidade. Nesses instantes em que nos preparamos para iniciar mais um estudo, recorremos a Ti, vos rogando, Senhor, as Tuas bênçãos em favor de todos nós que aqui nos posicionamos nos dois planos da vida, em busca da aprendizagem, daquelas orientações, daquelas informações que venham a nos auxiliar em nosso processo de crescimento, de aprimoramento moral e espiritual. Te pedimos ainda a tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos orientadores e coordenadores espirituais. Que possamos, Senhor, sermos canais fidedignos destas mensagens que se vestem dos planos superiores da vida em benefício de todos nós, particularmente daqueles que se colocam na busca do autoconhecimento e do próprio aprimoramento. Senhor, recordando
daqueles corações que se inscreveram em nosso canal, te rogamos as tuas bênçãos em favor deles. E ainda vos pedimos de estendê-las em favor de todos aqueles corações que virão a nos ouvir e a nos assistir futuramente. Abençoa-os, abençoando todos nós e distendendo estas bênçãos em favor de toda a humanidade. Em tempo, lembrando daqueles corações que nos desejam mal, que nos querem mal, ou que se movem para nos trazer algum tipo de desequilíbrio, de perturbação, te pedimos abençoá-los, Senhor, pois quais nós mesmos, eles ainda se encontram permanecendo nas teias das ilusões, dos enganos, dos equívocos. Abençoa-os e abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Bem, como nós dissemos, o estudo de hoje é dos 19 princípios, e o item desses 19 princípios que vamos trazer, vamos aí compartilhar a tela com vocês, vai ser em referência ao corpo espiritual. Daqui a pouco nós estaremos desenvolvendo o assunto. Então, hoje são os ensinamentos espirituais à luz dos evangelhos. E como nós temos dito repetidas vezes nesta série, o conhecimento é aquele caminho para o nosso crescimento, para o progresso e para a evolução. Não somente nossa, mas de toda a humanidade. E, enfim, de todos os seres, de todos os princípios inteligentes no universo. Então, todo o ser, toda a alma, todo espírito que queira crescer, evoluir, se aprimorar, ele necessita conhecer. Sem isto, não há como seguirmos em frente. O conhecimento é a base de tudo. E isso vem bem de encontro a esta frase de Sebastião Vanderlei. Eu não sei se foi ele que disse ela, mas se foi ele que a expressou de primeira mão, com certeza ele estava inspirado, porque realmente é uma frase verdadeira, na qual ele vai dizer que o conhecimento é conhecer as próprias deficiências, limitações e potencialidades nos permite que se viva melhor e com sabedoria. Então, uma frase muito acertada. Vamos até repeti-la. Conhecer as próprias deficiências, limitações e potencialidades permite que se viva melhor e com sabedoria. Sem nenhuma dúvida. Se queremos, se desejamos alcançar a felicidade ou ter uma vida mais digna, mais assim harmoniosa, mais serena, temos que trabalhar o conhecimento. Aquilo nós falamos no início. Sem conhecer, tudo se torna mais difícil, mais complexo, mais complicado. E isso vai redundar nessa frase nossa, que a gente recebeu da espiritualidade. A sabedoria reside no conhecimento de si mesmo. Então, se nós queremos sermos sábios, há necessidade de nos conhecermos. E, de certa forma, essa frase vem a completar aí a frase do Sebastião Vanderlei. Muito bem, colocadas essas reflexões iniciais, que achamos excelentes e por bem de todos nós, vamos lá. Hoje nós estamos desenvolvendo esse tema dos 19 princípios, que originalmente eram 15 princípios, e esse estudo foi promovido e desenvolvido pelo senhor Honório Abreu, no qual ele faz essa proposição de 15 princípios, estudá-los com esses conhecimentos sagrados, com base ou à luz dos evangelhos. E nós viemos completar esses princípios, desenvolvendo eles para 19, onde nós introduzimos a Trindade Universal e a Criação, a vida e a matéria,
as leis fundamentais do universo e o Enneagrama, o estudo da personalidade. E ainda inserimos no item 9 a evolução, que vai ser o próximo estudo, a criação do homem, a pedido de uma amiga inscrita em nosso canal Reflexões Analíticas. Muito bem, o tema de hoje é o item 8, corpo espiritual ou perispírito, na linguagem da doutrina espírita. E nós gostaríamos de noticiar também, informar que ao terminarmos esse estudo, a gente partiremos para um estudo da personalidade humana sobre as luzes do Enneagrama, onde nós vamos desenvolver todo um estudo, toda uma anamnese bastante cirúrgica, bastante precisa da personalidade humana, isto é, de nós mesmos. E nós já trouxemos algumas informações, alguns itens, alguns pontos no estudo anterior, no 7º aí, personalidade, que a gente aconselha as amigas e os amigos a verem ou assistirem esse estudo aí, que está bastante interessante. Então, vamos lá. O estudo de hoje é o corpo espiritual, que é o 8º princípio. E aí nós temos uma imagem aí de uma pessoa adormecida e ele saindo do seu corpo físico. Esse processo é o que é designado de projeção astral, viagem astral, ou na doutrina espírita também é denominado de desdobramento. E nós já falamos a respeito disso nos estudos do Nosso Lar e em algumas outras oportunidades, nos diversos estudos que nós temos feito em nosso canal, temos desenvolvido em nosso canal, Reflexões Analíticas. Bem, todo ser humano, todos os seres, de uma forma geral, têm um corpo, além do corpo material. Na verdade, esse corpo espiritual é uma designação do apóstolo Paulo em suas cartas, ele designa esse veículo do espírito de corpo espiritual. E ao longo da história humana, ele veio receber diversos nomes, diversas denominações. E nós veremos daqui a pouco, nos próximos slides aí. Mas, de alguma forma, todos os seres têm um corpo espiritual. Obviamente que esse corpo vai ser compatível e conforme o seu estado evolutivo, o seu estado de evolução. Então, no caso do ser humano, esse corpo espiritual, na verdade, ele é o modelo, ele é o molde do corpo físico. Então, ele é precedente, ele é anterior, antecedente ao corpo material, ao corpo físico. Então, o princípio inteligente, no seu processo de evolução, um dos primeiros corpos que ele vai desenvolver é esse corpo de energia. É um corpo energético, ou o que a gente estamos designando aqui de corpo espiritual. Apesar de que quando o espírito, ou o princípio inteligente, ele está estagiando na faixa nominal, esse corpo vai assumir características, definições bem precisas. E daí é onde ele vem ser semelhante ou bastante parecido com o corpo físico. Na verdade, é o contrário. O corpo físico que é parecido com ele, porque o corpo espiritual ele é o molde, ele é aquele modelo onde o corpo físico vai ser estruturado, vai ser desenvolvido. É a partir desse corpo espiritual, e não o contrário. E geralmente, todos nós, durante a noite, nós saímos nesse corpo espiritual fazendo diversas atividades no plano espiritual, ou talvez nenhuma. Algumas pessoas saem no corpo espiritual e ele fica flutuando acima do corpo físico, tipo quase igual a essa imagem aí no slide aí, só que de uma forma adormecida. O ser também está adormecido no corpo espiritual. Outros já têm
isso aí varia com a evolução, com as conquistas, com as experiências, a vivência dos seres. Esse estágio de consciência nesse corpo espiritual sofre uma grande variação, de maior ou menor intensidade de consciência. Consciência plena, quando nós estamos encarnados aqui, é relativa a poucos seres, a poucas pessoas, que aí já demanda toda uma experimentação, toda uma vivência que geralmente nós não temos, e até mesmo porque o corpo físico ele é um abafador, ele atenua as vibrações do espírito, ele reduz as vibrações do espírito, ele é um tipo de um redutor, é tipo de um amortecedor nos veículos que nós nos locomovemos pela vida. Motocicleta, carro, sempre tem os veículos que tem um amortecedor. Às vezes, até as carroças, as pessoas implementam amortecedor nelas, isso para diminuir os impactos, para que o passageiro, aquele que esteja transportando, não sofra tanto impacto. Então, na verdade, o corpo físico é alguma coisa semelhante em relação ao espírito, porque ele amortece as vibrações do espírito, então o espírito não sofre tanto impacto quanto sofreria, quando a gente receberia ou perceberia estando nos veículos mais sutis que o espírito possui, que nós possuímos. Bem, então, algumas pessoas fazem esse processo, ou seja, eles saem, deslocam do corpo físico no corpo espiritual de uma forma mais consciente, de uma forma mais lúcida. Então, essas pessoas recebem a denominação de médiuns. Ou seja, na linguagem também evangélica, se diz que essas pessoas possuem um dom, o dom de sair do corpo de uma forma mais consciente, de uma forma mais lúcida, sabendo, percebendo o processo e o que está acontecendo. É a mesma coisa. E é nesse processo aí que a gente designa, ou vai ser designado, de viagem astral, projeção astral, desdobramento e alguns outros nomes aí, depender da linha de conhecimento que esteja tratando do tema e do assunto. Muito bem. Então, o corpo espiritual ele tem uma aparência do corpo físico, mas nós já esclarecemos, na verdade é o contrário. É o corpo físico que vai ter a aparência do corpo espiritual, porque ele é o molde, é o modelo do corpo biológico, do corpo físico. Lembrando que o corpo espiritual é que liga o espírito ao corpo físico. O ser, a alma ou o espírito vai se conectar ao corpo físico através dos veículos de manifestação que ele possui e que nós vamos ver aqui na noite de hoje. Ele vai entrar em maiores detalhes acerca desse ponto ou dessa questão. Bem, então esse corpo espiritual, ele é constituído de uma substância semimaterial, que vai servir de primeiro envoltório ao espírito. E ele vai ligar, é o que liga a alma ao corpo. É isso que a Vicentina acabou de dizer, de informar aí. Então, o espírito se conecta ao corpo físico através desse corpo espiritual. E através do corpo espiritual que ele vai alimentar a vida no corpo físico. Então, quando o corpo físico morre, há uma ruptura. Esse laço que nós vemos aqui, nesse slide anterior aqui, tá vendo? Existe um laço conectando o corpo espiritual ao corpo físico. Geralmente eles dizem, a espiritualidade informa, que essa ligação é realizada através do chakra coronário, que fica no alto da cabeça. É o que está representando aí. Então, na morte definitiva, quando nós morremos, esse laço aqui, esse cordão umbilical, ele que é também chamado de laço de prata, que a cor dele é uma cor esbranquiçada,
uma cor parecida com uma cor prateada. Então, daí é onde veio designar esse nome, laço de prata ou cordão de prata. O cordão fluídico também. Às vezes, o cordão fluídico, porque ele é assim, uma substância, tá vendo? Vaporosa, sutil, uma substância acima das substâncias materiais mais densas dessa matéria nossa aqui. Então, na morte biológica, esse laço é rompido. Então, essa conexão ela é perdida. Então, o espírito já não consegue mais se conectar ao corpo físico, aí onde processa a morte biológica, a morte física, devido a isso. Bom, essa informação de que o corpo espiritual é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório, isso que nós falamos. Então, o princípio inteligente, em seu processo evolutivo, em seu processo de crescimento, de aperfeiçoamento, nos primeiros corpos que ele vai desenvolver é esse corpo espiritual. E esse corpo, por isso que ele é o primeiro envoltório do espírito, porque se fôssemos olhar a partir do nosso ponto de vista, o corpo físico deveria ser o primeiro, assim, em termos. E ele vai conectar a alma ao corpo. Então, isso está na pergunta do livro dos Espíritos, 135, no seu item 3º, onde é desenvolvido esse tema, esse assunto. Bom, uma outra propriedade, um atributo desse corpo espiritual é que, como ele é fluídico, ele é plástico, consequentemente, porque ele é feito de energia. Então, o espírito consegue dar qualquer aparência para esse corpo. Então, esse corpo espiritual, ele pode assumir qualquer forma que o espírito queira. Agora, isso consta na pergunta 95 do Livro dos Espíritos, mas aqui há que se fazer uma observação, há um detalhe que faz muita diferença nessa questão. Bom, é verdade que o corpo espiritual ele é bastante plástico, ele é bastante maleável, o espírito pode moldá-lo segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas há um porém, há um mas aí no meio do caminho. Isso não é tão simples e tão fácil assim. O ser já tem que ter uma vontade já desenvolvida, já tem que ter um querer mais aprimorado. Porque não é todo o espírito que consegue fazer esse tipo de coisa. Aí eu vou mudar e pronto. Não, isso não é tão simples assim. Tem que ter a capacidade mental para isto. Então, o ser, o espírito, ou seja, nós já teremos que ter desenvolvido as nossas capacidades mentais a um determinado nível, a um determinado ponto, que a gente consegue ter esse controle, esse gerenciamento sobre o nosso corpo espiritual. Caso contrário, não é todo espírito que consegue fazer isso. E outra coisa também, devido a essa plasticidade do espírito, do corpo espiritual, muitas vezes, sob indução hipnótica ou indução mental de outros, essas outras pessoas, esses outros seres, às vezes com mais força mental do que nós, eles conseguem também nos levar, ou seja, nos influenciar para assumir determinadas formas, que o nosso corpo espiritual assuma determinadas formas segundo a vontade dessas pessoas, desses seres. Então, isso também é um ponto aí a ser visto e a ser observado. E é interessante que, geralmente, quando nós desencarnamos, nós deixamos o nosso corpo físico e retornando ao plano espiritual, mesmo que a pessoa já desencarne em idade avançada, já tem com uma aparência física, biológica já mais desgastada, mais envelhecida, retornando ao plano espiritual, existe a tendência do corpo espiritual ir rejuvenescendo. Isso aí é um fato que eu já pude constatar de experiência própria.
vivendo, tendo uma certa consciência no plano espiritual, de encontrar pessoas que retornaram, mais próximas a mim, que retornaram ao plano espiritual. E uma das coisas que sempre me encanta nessas experimentações, nessas experiências vividas, esse é um dos pontos. Eu viro para a pessoa dizendo, não, mas como pode? A gente já tá na remoçada. Já a pessoa remoça. Sim, uma coisa impressionante. É uma maravilha, é uma bênção de Deus, né, em favor de todos nós. E isso é possível devido a esta plasticidade do nosso corpo espiritual. Então, é uma das bênçãos, é uma das dádivas de Deus em favor aí de seus filhos. Bom, então vamos ver aí algumas referências evangélicas que o senhor Honório Abreu propôs em torno desse tema de hoje, o corpo espiritual, que nós encontramos nos evangelhos. Bem, a primeira delas se encontra em Mateus 9,16, onde o evangelista diz: ninguém, que é uma reprodução da palavra de Jesus, onde Jesus vai nos dizer: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura, ou seja, o estrago, o buraco, aquele rasgo ocorrido no pano. A roupa, nessa passagem aí, se refere exatamente ao corpo espiritual. Porque o nosso corpo, aliás, os corpos que o espírito possui, que nós possuímos, eles são como uma roupa que veste o espírito, porque ele envolve o espírito, ele envolve o ser. E ele vai dar forma, ele vai dar alguma uma cobertura aí ao princípio espiritual, ao espírito, à nossa alma, ao nosso ser. Por isso que nos evangelhos esse corpo espiritual ele é definido, é designado de roupa. E isso que significa essa palavra aí na boca de Jesus, na expressão de Jesus. E se nós formos se nós fizéssemos um estudo minucioso dessa passagem aí, se nós desenvolvêssemos isso aí mais detalhadamente, a gente fizesse todo um trabalho de reflexão, de ponderação em cima deste versículo evangélico, nós chegaríamos até a questão da reencarnação e da ressurreição. Porque é isso que Jesus está falando. Você não vai colocar um remendo novo, de pano novo, ou seja, você não vai colocar uma estrutura nova num corpo já velho. Então, quando nós nascemos, nós vamos desenvolver um novo corpo espiritual. Porque aquele corpo espiritual anterior, ele é refundido. Ele sofre toda uma transubstancialização, ele é transubstanciado em novo, ou seja, ele sofre toda uma transformação. É como se nascesse de novo realmente, em um novo corpo. Então, com base, é como nós pegasse a nossa casa antiga, a gente reestruturasse, fizesse uma reforma nela, e ela viria a ser uma casa totalmente nova, com novos cômodos, com novas disposições. Algo semelhante também acontece no processo reencarnatório, ou seja, no nosso nascimento aqui. A mesma coisa ocorre, da onde a gente vai construir uma roupa nova, ou seja, um corpo biológico novo também, ele vai ser desenvolvido. E por isso a gente não vai pegar um corpo antigo, um corpo velho e vincular ali um espírito naquele corpo. Isso não faz sentido, não tem porquê. Jesus já coloca isso aí como um princípio, como uma questão de causa e efeito. E o seu Honório ele fez, na época, esta observação aí que nós anotamos. Eu tenho valores que conseguem se agasalhar em minha alma,
Então, todos nós, a gente desenvolve valores novos que a gente vai agasalhar em nossa alma. Por isso, somos convocados a um processo de perseverança na luta redentora. Quando o senhor Norris estava trabalhando esse tema conosco, estava desenvolvendo as suas reflexões em torno deste assunto, ele nos trouxe esta observação, logicamente, dentro de um contexto que ele estava explicando ali, desenvolvendo conosco, mas eu achei muito interessante e fiz essa anotação. Não anotei o contexto em que ele estava se expressando isso, mas tinha a ver com essa questão também de que em relação à palavra de Jesus, quando ele fala essa questão da roupa velha também, é nesse sentido. A gente não vai trazer conhecimentos já antigos ou errados, equivocados, e colocar isso dentro do novo, porque senão a gente vai distorcer e vai acabar confundindo e complicando as coisas. Então, nós temos valores que a gente vai desenvolvendo esses valores, contrapondo aquelas questões viciantes que nós trazemos também, ou seja, os pecados. Então, nós devemos aprender a agasalhar esses valores novos em nossa alma e, diante disso, nós somos convocados por Jesus e por Deus, nosso Pai, a perseverar na nossa luta redentora, na nossa luta de crescimento, de libertação. Porque na medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos evoluindo, trabalhando a nossa evolução, o nosso crescimento, nós estamos também nos libertando dessas teias de ignorância, de falta de conhecimento, de sono, de erros, de equívocos, de pecados que nós temos cometidos aí ao longo do tempo, pelos milênios afora. Então, vamos pensar aí, ponderar com carinho nessas questões aí. Outro passagem evangélica que se refere, tem correlação com o corpo espiritual, desculpe, nós a encontramos no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14 e 13 e 14. Então, vamos ver primeiramente aí no capítulo 13. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. E um dos anciões me falou dizendo, isso aí o apóstolo João narrando, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Então, os anciões, um dos anciões ali na narrativa apostólica do apóstolo João, lhe fez esse questionamento. Estes que estão vestidos de vestes brancas. Como nós falamos, dentro do Evangelho, há muitas referências ao corpo espiritual, esse corpo do Espírito, em termos de roupa, vestidos, vestes, tudo isso aí se refere ao corpo espiritual. Então, estes que estão vestidos de vestes brancas, ou seja, aqueles que já tinham um corpo espiritual já purificado. É nesse sentido de vestes brancas. Ou seja, já envergavam um corpo espiritual, já não trazendo as marcas de Caim. Porque isso também tem muita relação e muita conexão. Como nós estamos dizendo no último estudo do Nosso Lar, o médico espiritual, ali nós falávamos que os nossos estudos, eles se correlacionam entre si, eles se conectam entre si. E uma coisa dá base à outra. Por exemplo, nós temos dito, sempre no início desses estudos, que esses temas, esses 19 princípios, eles fazem parte, eles sempre estão por trás de todos, ou fornecendo arcabouço, ou fornecendo base, de todos os conhecimentos. Então, no livro Nosso Lar, nós também lá falávamos sobre essa questão, no último estudo, de que
a própria espiritualidade nos coloca, e colocou ali para André Luiz, de que o corpo espiritual ele vai guardar em si todo o histórico, toda a história vivida pelo espírito aqui no plano físico. Mas não é só aqui no plano físico, no plano espiritual também. Então, o nosso corpo espiritual é como se ele fosse uma biblioteca, onde ele vai guardar todos os registros. É como se ele fosse um HD de computador, um pendrive, alguma coisa assim, um meio de onde ali vai ser gravadas as informações ali. Então, o corpo espiritual, ele guarda todas as informações, todo o histórico, tudo o que aconteceu com o ser durante a sua vida, no seu processo. Então, ele vai guardar ali os pensamentos, vai registrar, é o registro de todos os pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos, ideias, tudo fica registrado nesse corpo espiritual. Então, essas questões são as marcas de Caim, referendado lá no livro bíblico Gênesis, do Antigo Testamento, quando Deus fala, eis que colocarei uma marca em Caim. Essa marca, esse sinal de Caim, é exatamente esses registros que o nosso corpo espiritual guarda. Então, nós vamos trazendo no nosso corpo espiritual, vários pontos negros, vários quistos. É como se fossem verdadeiros cânceres no nosso corpo espiritual. Quando o ser se aprimora, ele se desenvolve, ele evolui, ele trabalha sobre si, ele realiza um trabalho sobre si, ele vai tirando esses pontos negros, essas marcas, elas vão se tornando translúcidas ou vão se clareando, vão deixando de existir de alguma forma, elas são transformadas. Por isso que vai falar em vestidos de vestes brancas, ou seja, não tem marca, não tem ali nenhuma mancha que pesa contra o ser, contra a consciência do ser. Falasse. À medida que você foi falando sobre esses registros, eu fiquei lembrando, né? De acordo com a nossa vivência, os traumas que vêm à tona de vidas passadas, ou de situações que a gente não foi vivenciada nessa vida, mas que acaba, de acordo com o tipo de vida que a gente tem hoje, acaba nos perturbando e nos atrapalhando, né? Que é nada mais, nada menos que está fixado nesse corpo, né? Exatamente. Então, o nosso corpo espiritual, ele vai guardar, ele vai registrar em si todas as experienciações, todas as vivências do ser, ou do nosso ser, nossa. Por isso que, dependendo da pessoa, não é aconselhável fazer regressão de vidas passadas. Porque, dependendo do histórico de vida da pessoa, você não sabe o que ela vai deparar ou se ela tem condição de enfrentar cara a cara essas situações que foram vivenciadas, né, remotamente. Essa já é uma outra questão que não tem muita correlação com o que nós estamos falando, você está trazendo de acréscimo, que muitas vezes as pessoas se querem fazer regressões de vidas passadas, mas as pessoas não se perguntam, será que eu tenho estrutura emocional, psicológica, de enfrentar aquilo que eu já fiz? Os meus erros, os meus pecados, os problemas que eu já causei? Porque muitas vezes a gente imagina que a nossa vida lá para trás foi de anjos. E não é, gente. A nossa vida é de demônios. Nós somos verdadeiros demônios, cometendo vários erros, vários equívocos. Então, a gente já aprontou de todas as formas. A gente vem de um passado animal. Quanto mais a gente vai retornando para trás, a gente vai vendo a nossa animalidade, porque nós viemos do reino animal, trazendo uma série de complicações aí de equívocos e de atos errados. Então, o nosso passado não é agradável. Gente, para poder encará-lo, para poder enfrentá-lo, nós temos que ter toda uma estruturação emocional, primordialmente, e também psicológica, mental e espiritual, porque senão complica. Então, a gente tem, apesar de que no plano espiritual isso é levado muito a efeito lá, porque a gente vai ver ali as causas das nossas problemáticas, mas para a gente chegar nesse ponto aí, lá tem todo um preparo, tem toda uma estrutura, tem todo um estudo, tem todo um amparo
que muitas vezes nós não temos aqui no plano físico. A gente não estamos estruturados emocionalmente, psicologicamente. Então, a gente tem que ter cuidado, tem critério com isso aí, tem que ter bom senso. Então, é algo a ser pensado e a ser visto. No futuro, a gente acredita que a medicina vai, mesmo aqui no plano material, vai trabalhar muito dentro dessas linhas. Mas aí nós vamos estar mais estruturados emocionalmente. Obviamente, aqueles que vão trazer essas informações, esse conhecimento, vão saber preparar o ser para enfrentar essas situações. Então, nós vamos ver mesmo no estudo do nosso lar, nós vamos ver lá também menção a esse tema e o quanto esse é uma questão delicada. Bem, então vamos retornar aqui ao nosso corpo espiritual, mas é um apontamento válido que isso aí tem um pouco também uma relação, como a Vicentina fazendo o gancho aí, com essa questão do nosso corpo espiritual guardar os registros das nossas vivências, de tudo que a gente fez. Se bem que o corpo espiritual ele guarda em um certo momento, mas essas informações mais detalhadas, mais específicas, elas são transferidas ou transladadas para o nosso corpo mental. Então, ele guarda essas informações, ele capta essas informações de início, é registrado, mas de futuro, principalmente, por exemplo, no processo reencarnatório, essas memórias, essas questões todas, elas são transferidas para o corpo mental. Apesar de que a gente já pode falar que esses registros, na verdade, estão no corpo espiritual, no corpo mental, que são replicadas no corpo espiritual. Mas o primeiro que faz o registro é o corpo espiritual. É igual, por exemplo, tudo que a gente sente no corpo físico é transferido para o corpo espiritual. E assim vai, num elo, no encadeamento, até chegar nos níveis mais altos ou mais avançados do ser. Que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver nos próximos slides aí. Bom, um outro versículo do Apocalipse também, no capítulo 7, no versículo 14, onde vai ser dito: E disse-lhe, Senhor, e eu disse-lhe, João vira para o ancião e lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, aqui tem todo uma questão aí para a gente trabalhar aí e desenvolver. Bom, o ponto principal é as vestes, que se refere ao corpo espiritual, como nós já falamos. E esse corpo ele foi purificado no sangue do Cordeiro. Aí nós temos que ver. Porque as religiões do mundo, que pervertendo os ensinamentos do Cristo, manipulando esses ensinamentos para dominar as massas, dominar as mentes, eles vão falar que esse sangue do Cordeiro, que o Cordeiro é o Jesus, que foi oferecido. Então, o Jesus, derramando seu sangue, lavou os pecados do mundo. Como se fosse simples assim. Então, você mata alguém, aí você aceita Jesus e seu pecado está perdoado, está resolvido diante de Deus, da sua consciência e de tudo. Porque ele derramou seu sangue. Não é isso, gente. Isso aí é manipulação das religiões para te enganar, para nos enganar, para manipular a nossa mente. Porque, na verdade, cordeiro significa um animal que era dado antigamente ao sacrifício. Então, na verdade, o cordeiro somos nós. E o sangue é o esforço, é a labuta, é aquele empenho, aquele trabalho que nós realizamos sobre si. Então, na verdade, ele está falando isso. Estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, passou por muitas dificuldades, por muitas lutas, por muito esforço. Isso que significa. Então, esse autoenfrentamento, ele é uma tribulação para nós, porque não é fácil, não é simples olhar para si mesmo e ver os seus defeitos, ver os seus pecados, ver os seus erros, aquilo que a gente fez de errado. Não é fácil olhar as nossas sombras. Realmente não é saboroso, não é gostoso.
É algo que mexe conosco, que nos sacode em profundidade. Nós somos abalados a níveis emocionais, a psicológicos, até espirituais. Por isso que Jesus se refere a isso como tribulação. E branquearam no sangue do Cordeiro, ou seja, no sacrifício que nós fizemos, ou seja, nessa luta que empenhamos ou que levamos a efeito sobre nós mesmos, sobre as nossas sombras internas, sobre os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Então, isso que significa isso em síntese. Ok? É porque em síntese é trabalhar a individualidade, com todos os seus complexos, com tudo que já foi feito, que nós mesmos fizemos conosco mesmos. Então, assim, ninguém pode assumir a culpa por nós. A pessoa até pode assumir a culpa, vai pagar o preço lá. Mas mesmo que a pessoa assuma a culpa, não vai resolver a nossa culpa e as nossas questões. Ninguém pode fazer isso, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém. É um trabalho que o próprio ser tem que fazer. E se você se enganar hoje, quiser aceitar as mentiras das religiões, tudo bem. É um direito que lhe assiste. Direito que você tem. Mas já fique sabendo que você apenas está adiando o seu trabalho. E na medida que nós adiamos as nossas responsabilidades, que nós procuramos fugir delas, ou que a gente joga isso para frente, a coisa vai ficar mais complicada e mais difícil. É igual os juros. Se você toma um empréstimo no banco, você vai ter que pagar juros. Ou até mesmo com alguém. Vai ter que pagar juros. E as responsabilidades, ou seja, os juros, a mora, a multa, é uma série de índices que vai inserir ou gerir ou vir sobre isso, que vai só complicar a sua dívida. A mesma coisa também ocorre diante das leis divinas e diante da nossa consciência de nós mesmos. Então, vamos tomar atento. O mais triste que eu acho, que mesmo com todo esse desenvolvimento do mundo, da tecnologia, tudo, a maioria do ser humano ainda está nessa maturidade, na infância, da maturidade de acreditar... Imaturidade. Imaturidade, que a religião propõe, fala, e o pessoal fixa naquilo. É porque... É triste quando a gente vai observando... Na verdade, se a pessoa, se o ser fosse fazer uma análise sobre si mesmo, sobre a sua dificuldade, ela encontrar aí na fonte desse processo, dessa questão, a fuga da responsabilidade. A gente procura fugir da responsabilidade. E vem o outro de lá, vem uma religião de lá, nos propondo exatamente a salvação, assim, aquele caminho, aquele atalho para facilitador. Então, junta com os outros a fome e a vontade de comer. E a gente prefere embarcar nisso, porque é muito mais fácil, né? Convenhamos. Muito mais simples. Aí a gente vai pagar o preço por isso também. Então, a nossa infantilidade, ela tem e a nossa imaturidade, ela tem um alto preço. E enquanto a gente se recusar a aprender, enquanto a gente se recusar a não ouvir os convites de Jesus, os chamados deste pastor maravilhoso, nós vamos ter que arcar com as consequências e o preço. Lei de causa e efeito, que nós também estaremos estudando aqui dentro dos 19 princípios. Bem, agora vamos lá para as citações de Paulo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, nas suas cartas, a primeira carta que ele enviou aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, que tem toda... Aí ele vai dizer com toda a palavra, com toda a expressão. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, uma referência direta e objetiva ao tema e ao assunto. O que é corpo natural? É o nosso corpo físico, é o nosso corpo biológico. Então, se nós semeamos um corpo natural, ou seja, nós desenvolvemos um corpo natural, vai ressuscitar um corpo espiritual. Porque não há como entrar nas dimensões além da matéria com corpo material. Isto é impossível.
Então, quando a gente morre, a gente ressuscita. Todos nós ressuscitamos. Porque a gente deixa o corpo natural para trás. E vamos acordar nas dimensões além da matéria, naquilo que pode designar de dimensões espirituais, dimensões energéticas, além, dá o nome que você quiser. A gente vai surgir ali no corpo espiritual. E Paulo argumenta: se existe um corpo biológico, um corpo natural, também há de existir um corpo espiritual, ou seja, um corpo sutil, um corpo de energia. Então, a referência aí é bastante precisa, bastante direta, não há mais o que comentar. Em Marcos, no capítulo 19, versículo 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Bom, então Jesus ressuscitou em qual corpo? Nesse corpo espiritual. Porque nós só podemos ressurgir nas dimensões invisíveis ou espirituais no corpo espiritual, num corpo correspondente e compatível com estas dimensões. Não há como a gente surgir lá em corpo material, impossível, gente. Não há como. Vamos dizer, a gente vai surgir num outro universo, num universo que não é matéria. Não há como você surgir nesse universo lá, levando esse corpo daqui para lá. Não há como. Bom, isso é um detalhe que nós iríamos falar também a respeito do corpo espiritual, porque existe ao longo da história vários relatos desse corpo espiritual que as pessoas puderam vê-lo, percebê-los relativamente em relação àquelas pessoas que já tinham morrido. Então, a história humana é em todas as culturas, em todas as épocas, desde o início lá das cavernas, existem esses relatos da pessoa que morre e alguém a vê, alguém a percebe por algum tempo, por algum momento. Então, quando essa pessoa nos aparece, ela aparece nesse corpo espiritual. Interessante você falar nisso, fazendo eu lembrar. Que Jesus, quando Maria Madalena encontra com ele, que vai lá no túmulo, é esse corpo espiritual que ela viu. Exatamente. Isso a gente está falando aqui, comentando. Bom, em Mateus 17:3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, essa passagem é referente ao encontro de Jesus no Tabor com Elias e Moisés, e os apóstolos que estavam ali naquele momento era Pedro e não sei os outros lá, os outros dois, que eram 3, eles veem então Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Moisés e Elias apareceram. Como que eles apareceram? Nesse corpo espiritual. E os apóstolos ali, puderam ver essa manifestação, essa presença do Moisés e de Elias conversando com Jesus. Porque esses dois aí, de alguma forma, eles densificaram. Porque o corpo espiritual, ele também, como ele é um corpo de energia, você pode densificar esse corpo. Você pode diminuir a vibração desse corpo, as vibrações, que é um corpo todo energético, você pode criar uma densidade, dar a ele uma densidade a tal ponto de ele se tornar visível na nossa dimensão. Isso que ocorre com os aparecimentos dos espíritos. E com todos os aparecimentos, a gente vê de pessoas que já se encontram no mundo invisível ou na dimensão espiritual. E é esse processo. Então, Moisés e Elias, eles densificaram esse corpo espiritual a um certo ponto, a um certo nível, que se tornou visível ou perceptível pelos apóstolos ali. Ok? Outra referência em Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, onde é dito: e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, quando Jesus se apresenta no meio deles, ele se apresenta exatamente nesse corpo espiritual, nesse corpo de energia, nesse corpo de expressão de fluídica ou energética.
E é por isso que a pessoa consegue aparecer no ambiente e desaparecer do ambiente. Porque, na verdade, esse ser, no caso de Jesus, ele está navegando na dimensão espiritual da vida. E na dimensão espiritual não existe barreiras materiais que o prenda, que o limite, que o encarcere. Não há como, não tem jeito. Bem, e também, voltando aqui uma referência a 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 40, o Paulo ainda vai desenvolver mais o tema que a gente vai desenvolver a seguir aí. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Essa é uma referência bastante interessante de Paulo, essa fala de Paulo, porque ele vai dizer que nós possuímos diversos corpos. Então, ele vai dizer, nós temos corpos celestes e corpos terrestres. O que significa isso? Que nós temos corpos mais conectados aos planos espirituais da vida, da existência, ou seja, ao nosso ser espiritual, e nós temos corpos terrestres que são aqueles corpos mais conectados ou mais vinculados ao campo material da existência. Então, o corpo espiritual é um corpo terrestre, apesar de ele ainda ser um corpo fluídico, mas ele está conectado com o campo material. Tanto é que quando o espírito desloca de um mundo para outro, quando ele chega em outro mundo, ele vai ter que construir um corpo espiritual compatível com aquele mundo em que ele está, que ele vai se situar nele. Essa é uma informação que a espiritualidade nos tem e que foi registrada, que nos foi dada pela espiritualidade e que foi registrada por Kardec nas suas obras, por Allan Kardec em suas obras. No Livro dos Espíritos e em outros livros que ele tratou do tema e do assunto. Então, tem essa questão. Então, o corpo espiritual ele é um corpo também terrestre, na linguagem aí de Paulo aí. E nós vamos ver isso aqui um pouco melhor quando nós vamos, nos próximos slides, a gente vai desenvolver esse tema, essa questão. Então, guardem esse versículo aí, ó, do 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, onde é dito, e há corpos celestes e há corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste, outra a dos terrestres. Obviamente, cada um com seu objetivo, com suas finalidades. Uma é a finalidade dos corpos celestes e outra a finalidade dos corpos terrestres. Cada um no seu patamar, e cada um no seu quadrado. Então, Paulo deixa isso aí muito claro na sua fala. Guardem esse versículo aí, nós vamos tratar dele aí nos próximos, em um dos slides à frente. Se não me engano, o segundo slide à frente aí. Bom, então aquilo que nós já falamos para vocês. Ao longo da história, o corpo espiritual, esse corpo espiritual, ele recebeu diversos nomes, diversas designações de acordo com a época e a cultura. Então nós vamos citar aí alguns. Bom, para os egípcios, esse corpo espiritual é designado, é denominado de Ka. Para Pitágoras e Aristóteles, eles designavam esse corpo espiritual de corpo sutil da alma, ou corpo etéreo. Daram esses dois nomes. Para os seguidores de Platão, eles o chamavam de okema. Vamos ver como é que pronuncia em grego aí essa palavra aí. Em português é okema. Ou veículo da alma. Também é a mesma coisa. No budismo, ele é chamado de Kamarupa. Na cabala hebraica aí, dos judeus aí, ele é chamado de Ruah. Também eu não sei como é que pronuncia isso na língua hebraica aí, não sei como é que pronuncia corretamente. Para Paulo de Tarso, no Evangelho, ele é chamado de corpo espiritual, como nós inclusive, tivemos a oportunidade de ver em algumas citações de suas cartas aí. Para os católicos, ele é chamado de alma. Para Leibniz, é chamado também de corpo fluídico. Para Zollner, ele é chamado de corpo fantasma.
Para os Rosacruzes, ele é chamado de corpo vital. Para os esotéricos, ele é chamado de corpo astral ou duplo etérico. Para os espíritas, ele é chamado de perispírito. Para os espiritualistas, ele é chamado de psicossoma. Inclusive, esta é a definição, a designação que André Luiz dá ao corpo espiritual em seus livros. Então, toda vez que o André Luiz faz uma referência ao perispírito, ou ao corpo espiritual, ele o chama, o designa de psicossoma. Então, ou seja, é o corpo psíquico do ser, da alma ou do espírito. Para a parapsicologia, ele é chamado de corpo psíquico ou bioplasmático. Também existe uma referência de algumas linhas de conhecimento aí que o designa de corpo bioenergético. Então, assim, como vocês estão vendo, existem várias referências, várias designações para esse corpo espiritual. Então, psicossoma, corpo astral, duplo etérico, corpo vital, corpo fantasma, corpo fluídico, corpo psíquico, Ruá, cama-roupa, corpo sutil, Ka, várias definições, ok? E existe até algumas confusões aí também. Porque, por exemplo, existe um corpo vital, que é aquele corpo de vitalidade. Então, quando os Rosacruzes definem o corpo espiritual como corpo vital, eles confundem um pouco essas duas coisas. Mas não importa, são só nomes. Bem, o certo é que o ser humano, nós, o espírito, o princípio inteligente, ele vai ser detentor de diversos corpos. E não só de um corpo, nem de dois. Aí existe controvérsias. Cada linha de conhecimento, às vezes até mesmo em termos dos espíritos, existem divergências, propostas diferentes. Cada um deles vai falar que a gente tem vários corpos, uns propõem 7, tem aqueles que propõem 12, que é o mesmo número dos apóstolos de Cristo, que cada apóstolo representaria um corpo, e vai por aí afora. Ou seja, outros já falam que nós temos infinitos corpos. Bom, eu estou mais dentro dessa lógica que nós temos, o ser possua infinitos corpos. Quantos? Vai lá se saber. Porque nós, na verdade, nós estamos existindo em múltiplos universos, em múltiplas dimensões. Só que nós não temos consciência disso. Veja bem, o espírito, o nosso ser mais profundo, é uma centelha divina. Ele é espírito puro, ele é uma emanação de Deus, vamos assim dizer. Ele é uma centelha divina. Esse ser não tem forma, não tem nada. Então ele está estagiando em diversas dimensões. Só que a gente não tem consciência disso, a gente não tem conexão disso. Então, o certo é que nós temos diversos corpos. Quantos? Mas a gente pode, pelo menos, resumir, referenciar a 4 corpos. 4 corpos é certo que nós tenhamos, no mínimo. No mínimo, nós temos 4 corpos. Ou, pelo menos, a gente pode falar, a gente tem 4 corpos que são básicos, são estruturais. Ok? Mas antes de prosseguir, você gostaria de fazer algum comentário ali? Porque você falando isso, eu lembrei de que, de modo geral, né, as pessoas, ou filme mesmo, falam assim, fulano viu o espírito da fulana. Como o espírito é centelha divina, é uma luz, na realidade é o perispírito, ou então qualquer um daqueles nomes que você designou anteriormente, de acordo com o nível cultural de cada um. Na verdade... Só que as pessoas não explicam, falam, fulano viu o espírito de fulano. Não viu o espírito, ele está vendo o corpo espiritual de alguém. Espiritual, é igual, por exemplo, quando você está diante de alguém, você está vendo o corpo de fulano, você não está vendo a pessoa em si, o espírito dela. Então, a mesma coisa ocorre nessa referência que a Vicentina está falando. Bom, retomando aqui ao nosso tema, com certeza nós temos pelo menos 4 corpos básicos, que é o corpo da vontade,
pegando a partir do espírito, do princípio inteligente para baixo, nós temos o corpo da vontade, o corpo mental, corpo espiritual e o corpo físico. Então, nós teríamos esses 4 corpos. Sendo que, a partir da nossa persona para o espírito, nós temos o corpo físico, o corpo espiritual, que também é chamado de corpo do desejo ou corpo das emoções. É interessante essa designação, corpo dos desejos, ou corpo astral, que tem conexão, o termo astral tem conexão com a emoção e com o desejo, porque é o corpo que vai dar mais expressividade. É por onde as emoções exalam, é por onde as emoções se expressam. Ele é um corpo totalmente emocional. É muito interessante. Por isso que ele é plástico. Você pode modelar o seu corpo à vontade. E nós vamos ter um corpo da mente e um corpo da vontade que vai imbuir aí o ser, envolver o ser. Então, com certeza, pelo menos 4 corpos nós temos. Então, o corpo espiritual é um dos corpos que nós temos. E é aquilo que a espiritualidade falou, é um dos primeiros corpos que o ser, que o princípio espiritual desenvolve. Como a nossa evolução processa em 2 mundos, no universo físico e no universo invisível, ou no universo material e no universo espiritual, o corpo espiritual ele é fundamental, porque ele vai ser o esteio da existência do ser nessas 2 dimensões que nós vamos processar a nossa evolução. Então, com certeza, a gente vai desenvolvendo o corpo espiritual, nós estamos desenvolvendo o nosso corpo mental e nós estamos desenvolvendo o corpo da vontade, porque esses corpos ainda não estão completos, não estão terminados. Nem o nosso corpo físico está totalmente desenvolvido. A própria ciência fala isso, que o corpo físico ele não expressa ainda toda a sua potencialidade, mesmo em nível de inteligência, mesmo a nível mental, ele não expressa todo o seu potencial. Em termos de vida, quando mais para frente, aí, na época de regeneração, quando a gente evoluir aí, quando a gente atingir o maior equilíbrio do nosso ser, o nosso corpo físico pode chegar a em torno de 150 anos de vida, em torno desse tempo aí. Então, nós vemos aí que a gente ainda não temos todo o potencial biológico desenvolvido aí. Não alcançamos a evolução do nosso corpo físico. Nosso corpo físico ainda está em evolução. Só que isso aí é realizado em milhões e milhões de anos. Se a gente gasta milhões de anos para desenvolver o corpo físico, vocês imaginam os outros corpos. Aí é na casa dos bilhões, trilhões de anos aí. Bom, segundo alguns espíritos e algumas linhas de conhecimento também aí, porque não só a espiritualidade fala, mas diversas linhas de conhecimento também vai fazer essa referência, eles vão dizer que o ser ele possuiria 7 corpos mais ou menos estruturais, que seriam aqueles corpos básicos, eles desenvolvem eles para 7. E cada um desse corpo vai trazer um certo nível de consciência, por isso que foi colocado aí os 7 corpos ou níveis de consciência, porque cada corpo desse vai dar uma estrutura consciencial de ampliação de tudo mais ao ser. Então, começando de cima, né, do nível mais avançado para baixo, os corpos espirituais, é aquele que o Paulo de Tarso referiu. Vocês lembram de falar assim? Corpos celestes? Então, são os corpos espirituais, que seria o corpo mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Esses são um dos nomes que são designados esses corpos aí mais avançados. E eles são representados através dessas figuras. Isso não quer dizer que esses corpos eles tenham formas. Ele não tem uma forma precisa. Então, por isso que foi trazido essa forma aí para definir-los ou designá-los, atribuído a eles. Mas isso não quer dizer que tenha formas. E alguns vão falar que esses corpos são físicos, eles são sempre os mesmos. Isso aí nós discordamos, nós não concordamos com essa observação. Nós entendemos e compreendemos que esses corpos estão num processo
também de evolução. Mas, em relação aos corpos materiais ou naturais, conforme Paulo designa, se refere a eles, corpos terrestres. Então, em relação aos corpos terrestres, eles têm vamos dizer, uma eternidade, uma certa permanência, ou seja, uma certa fixabilidade. Eles não são tão mutáveis quanto os corpos inferiores, esses corpos terrestres, na linguagem de Paulo. Eles são mais estáveis, eles não sofrem tanta mudança assim de uma hora para outra. As mudanças que eles sofrem é ao longo de milhões de anos. Não é igual, por exemplo, o corpo físico, dentro de uma vida a outra, de uma reencarnação a outra, ele é totalmente refundido. A mesma coisa o corpo astral ou o corpo espiritual. Esses dois corpos também vão sofrer essa mudança aí, essa transformação, uma rapidez muito grande. Bom, esses corpos mais mudáveis é o que está falando, tá vendo? Aí foi até explicado. Eles se renovam a cada encarnação, com a exceção do corpo mental inferior, que nós também não concordamos que ele venha sofrer esse processo de mudança assim como está sendo dessa renovação desse jeito. Ele é o corpo mental inferior, porque nós vamos ter o mental inferior e o mental superior. Então, o corpo mental inferior, ele é aquele meio de campo. Na verdade, ele estaria entre os corpos espirituais e os corpos inferiores, ou, na linguagem de Paulo, os corpos celestes e os corpos terrestres. Ele estaria no meio do caminho. Ele é aquela ponte, aquele elo que liga os corpos inferiores aos corpos superiores. Por isso que ele sofre um impacto maior do que os corpos superiores. Ele realmente tem uma mutabilidade maior, mas não é igual ou comparável com os corpos inferiores. Até mesmo porque os registros mais contundentes ficam nesse corpo. Então, o corpo mental inferior é ele que vai guardar todos os registros de fato. Todos os registros. É o primeiro corpo que guarda todos os registros, é exatamente esse corpo mental inferior. Bem, então os corpos inferiores são o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o mental inferior. Sendo que o corpo físico e o corpo etérico, ou duplo etérico, ou corpo vital, tudo é referente a esse corpo aí. Eles são corpos materiais. Quando a pessoa morre no desencarne, da morte biológica, esses dois corpos ficam para trás. Sendo que no movimento ocultista, esotérico, esse descarte do corpo etérico é chamado de cascão astral, esse corpo vital. Então, quando às vezes vocês já viram falar de fogo fátuo, essa referência ao fogo fátuo são exatamente os processos químicos e fisiológicos que ocorrem no corpo etérico. Exatamente essa combustão do corpo etérico vai produzir aqueles fogos fátuos aí. Ele é um corpo mais conectado à matéria. Você está fazendo lembrar, quando eu era criança, o povo que morava perto do cemitério, lá na minha terra, falava: de noite eu vi sair um fogo lá do cemitério. A gente achava que a pessoa estava ficando louca, a gente não tinha conhecimento devido. Né? Porque, na verdade, quando a gente morre, esse corpo etérico também, ele... É o gás, né? Não, ele se desconecta, ele se desprende ao corpo do ser. Então, a gente perde dois corpos no desencarne, na desencarnação, na morte biológica. A gente perde o corpo físico e o corpo etérico. E é esse corpo etérico que serve de alimentos aí para algumas entidades. E por isso que você disse, vocês falam cascão, né? Porque eles largam para lá. É um cascão. Ele é um corpo de energia, mas aí fica... Ele é o corpo da vitalidade. Bom, e nós temos, então, o corpo astral e o corpo mental inferior, que a gente pode designar os dois de corpos espirituais.
ele é um corpo mais de energia, sendo que a cada encarnação esses dois corpos recebem uma certa refusão, apesar de que o corpo mental inferior nem tanto. Ele vai guardar os registros de fato, porque o corpo astral ele é totalmente refundido, ele é totalmente renovado, é como se a gente criasse um novo corpo astral. Já o corpo mental, não. Ele fica os registros. Até mesmo porque o corpo mental, tanto inferior... Aliás, do corpo mental já para cima, já não tem forma. Já não tem forma. Eles falam que o corpo mental inferior ele parece um ovo. Quando a gente olha o ser, assim, quem consegue enxergar e ver, é como se a pessoa estivesse dentro de uma cápsula, dentro de um ovo. Ele tem um formato de um ovo mesmo. Um formato meio cônico. E o ser está ali dentro. As irradiações de energia desse corpo promove isso. É o tipo de um ovo mesmo. Bem, isso aí tem outras implicações mais avançadas, como questão de ovoides, mas nós nem vamos entrar nesse detalhe, nessas questões aí, que não é o foco aqui, nosso objetivo. Então, a gente está caminhando para o final, vamos correr um pouco aqui no nosso estudo, em referência ao corpo espiritual, que é o foco do estudo dessa noite. Então, nós demos uma visão geral para vocês, demos uma visão em particular, e agora vamos focar um pouco mais ainda, com um pouco mais de detalhes no corpo espiritual. Informações trazidas aí por André Luiz, a primeira referência no livro Entre a Terra e o Céu, onde vai dizer o psicossoma ou perispírito da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós. Ou seja, cada um de nós vai constituir um corpo espiritual próprio, bem único ao seu ser. Então, ele não é idêntico. Assim como o nosso corpo físico, apesar das semelhanças que temos entre nós, a mesma coisa também ocorre com o corpo espiritual. Aliás, ele até vai falar isso aqui na frase. Acabei de ver aqui agora. Assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Quem estava explicando aí para vocês. Cada criatura vive num carro celular diferente. Então, que carro é esse? O corpo físico. Então, cada criatura vive num corpo físico específico. Aí, dependendo de cada ser. As plantas vivem num corpo físico próprio, ou os insetos nos animais em outros, e nós em outro. Apesar da semelhança das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Então, mesmo no nível humano, existe bastante semelhanças entre um corpo físico e outro, em função disso que está falando, das peças semelhantes impostas pela lei das formas. Então, existe uma lei que vai definir as formas no plano material, consequentemente, dos corpos existentes no plano material. Então, no círculo de matéria densa, ou seja, na nossa dimensão, nas nossas dimensões, ou até nas dimensões espirituais próximas a nós, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Então, quando a gente reencarna, a gente recebe na genética biológica a herança que a gente pega dos nossos pais. Daí que tem essa questão de semelhança física com o nosso pai, um nariz, um olho, essas questões todas, e até mesmo a nível de enfermidades. É isso que a Vicentina está falando, lembrando aí, da questão dos DNAs aí, dessa questão genética aí. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo, ou seja, na essencialidade, no fundo, na verdade, nós estamos recebendo a herança de nós mesmos. Você sabe, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Exatamente. Que a nossa vida é pelos nossos atos. Sim. E da onde que vem isso? Do corpo mental inferior. Está tudo registrado lá. É de lá que a gente traz as questões. Então, detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Então, no final das contas,
Mesmo a nível biológico, a gente só vai buscar, vai herdar dos nossos pais aquilo que é exclusivamente nosso. Então, se você hoje tem algum tipo de doença que tem um viés genético, seja ele qual for, que você herdou dos seus pais, é porque, de princípio, aquilo é exclusivamente seu. Então, o seu pai foi apenas o link, a ponte, para que você pudesse manifestar aquele problema na vida atual, na presente, no presente o corpo físico. Ok? Renascemos na Terra junto daqueles que se afinizam conosco, com o nosso modo de ser. Então, o dipsômano, ou seja, aquele que tem o hábito da bebida, ele não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim, quase sempre, ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. Ou seja, de outras vidas ele já era beberrão. Interessante que isso aí é fácil ver, porque a gente que é do interior, por exemplo, a gente via muito pessoal falar isso quando eu era criança. Não, fulano não parece ser filho dessa família, ele é totalmente diferente. Vale para os dois lados, né? E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Então, tem essa questão. Se eu sou dado ao vício da bebida, os meus amigos espirituais vão ter compatibilidade. E eles vão se satisfazer através de mim e vai ter um estreito vínculo entre eu e eles. Então, eles também, quando renascerem, vão também renascer com o vício da bebida, ou já trazendo em si essa tendência ao alcoolismo e até outras coisas também. Tudo na conformidade. Em Evolução em Dois Mundos, que também é uma obra de André Luiz, ele vai te informar. O corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela com que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados, e isto por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Então, nós já falamos para vocês, é um corpo que a gente não tem muitas condições de entender e compreender. E a própria espiritualidade não tem muito como nos explicar, nos trazer mais informações, porque a nível de ideias, a nível de conceitos, até nível de palavras, a gente não tem terminologia adequadas para fornecer para eles, para que eles pudessem trazer maiores informações, maiores esclarecimentos acerca dessa questão para nós. A gente tem alguns pesquisadores a nível aqui na Terra que já tratou em alguma proporção desse assunto em referência ao corpo mental. Bom, a respeito do psicossoma ou do corpo espiritual. Então, o corpo espiritual é ainda corpo de duração variável. Então, o nosso corpo espiritual, ele tem um tempo de vida assim como o corpo físico tem. Obviamente, o corpo espiritual ele vai durar mais tempo do que o corpo físico. E a duração desse corpo, do corpo espiritual, também vai ter compatibilidade, vai ter relação com o avanço psicológico do ser. E é isso que o André Luiz vai colocar aqui, ó. Segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que o governam, além do carro fisiológico apresentando algumas transformações fundamentais depois da morte carnal. Ou seja, o nosso tempo no plano espiritual também tem um certo limite. Obviamente que lá ele é muito mais abrangente do que aqui no corpo físico. Mas o nosso corpo espiritual ele tem um limite de tempo. Então chega algum momento que a pessoa se vê obrigado a reencarnar, porque o corpo espiritual dele começa a se desagregar, começa a entrar em colapso, assim como o corpo físico. Ou seja, é a segunda morte. Esse é um tema também tratado no meio esotérico, espiritualista, ocultista, e até no meio espírita também tem referências a essa questão, esse assunto.
E nos próprios evangelhos, na própria Bíblia também, tem referência a esse tema da segunda morte. É exatamente isso aí que a gente está falando aqui agora. Bem, então, como nós já falamos, a duração desse corpo, do corpo espiritual, vai estar em relação ou em compatibilidade com o equilíbrio emotivo e o avanço cultural daqueles que está ali comandando, o governando. Então, o psicossoma, o corpo espiritual, ele evolui e se aprimora nas experiências de ação e reação, no plano terrestre e nas regiões espirituais. Nós já falamos isso, então está aí a confirmação da espiritualidade, que o nosso corpo espiritual ele também está evoluindo, particularmente nas experiências de ação e reação, causa e efeito, lei de causa e efeito, tanto aqui na Terra quanto nas regiões espirituais. Só que nós vamos além ainda, a gente informamos e esclarecemos que não só o nosso corpo espiritual está em evolução, está sendo desenvolvido, mas também o nosso corpo físico ainda não atingiu e os nossos corpos espirituais mais avançados, mais elevados. Bom, essa informação que nós já demos, que o corpo espiritual é o modelo formativo do corpo físico, do corpo biológico, já colocamos isso aí, ele é aquele molde que vai estruturar o corpo biológico, o corpo físico, é ele que dá estrutura, é ele que dá forma, ele que mantém o corpo físico. Bom, e a informação no livro entre a terra e o céu. Se pretendemos possuir um corpo espiritual sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, se centralizar no esforço infatigável do bem. Esse é um tema aqui que nós já falamos antes lá para vocês. Está aí o adendo, ou adendo não, vamos falar, assinado embaixo de André Luiz, ou da espiritualidade. Que para a gente aprimorar, para nós sublimar o nosso corpo, os nossos corpos sutis, particularmente o nosso corpo espiritual, nós temos que começar a trabalhar sobre nós mesmos. É isso que ele está falando aí. A sublimação incessante da nossa mente, ou seja, na realização do trabalho sobre nós mesmos, na superação das nossas falhas morais, das nossas viciações, dos nossos pecados, dos nossos defeitos, ou, numa palavra, das nossas sombras. Se a gente não fizer isso, não há como a gente também avançar nas regiões espirituais mais avançadas. Em Evolução em Dois Mundos, ele vai informar: abandonado o envoltório físico na desencarnação, ou seja, o corpo biológico, se o corpo espiritual está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, ao mundo material, que ele é familiar, e quando não, a supera ao preço do próprio esforço, no alto reajustamento provoca os fenômenos da simbiose psíquica, que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais ele se afiniza, quando não promove a obsessão espetacular. Isso aqui, gente, daria para fazer toda uma aula só em torno disso. Na hora da afinidade da bebida. Por exemplo, a gente está explicando isso. Então, assim, se nós somos arraigados, muito voltados para as questões materiais, para a vivência dos prazeres, das questões do mundo, materialistas, obviamente, como o nosso corpo espiritual é um corpo emocional, entenderam a ligação que o André Luiz está fazendo aí? Exatamente essa aí, ó. Se o corpo espiritual está profundamente arraigado, ou seja, ligado, conectado ou dependente das sensações terrestres, vai vir para o espírito a necessidade inquietante de seguir ligado, atrelado ao mundo material depois que ele deixar, ou seja, depois da morte biológica, da morte física. Eu tinha uma amiga, uma conhecida, que falava: o primeiro copo
da bebida sempre é da gente. A partir do segundo, alguém está tomando junto com você. Ou em qualquer área, né? Em qualquer situação. E se a pessoa não fizer um trabalho de superação do próprio esforço, ao preço do próprio esforço, porque o trabalho de autoiluminação, o trabalho da nossa evolução, o preço dele é do nosso próprio esforço. Não tem como alguém pagar isso por nós. Não tem jeito. Então, se a pessoa não se superar, ele acaba ainda ficando vinculado àqueles com os quais ele se afiniza, seja no seio familiar ou no seio social. Mas, por outro lado, também, esse trabalho pessoal, individual, aí, acaba a gente sendo mais seletivo, né? Já notei isso. Quando a gente começa a trabalhar sobre si mesmo, no nosso aprimoramento, no nosso crescimento, a gente vai ficando, a medida que a gente vai conhecendo, a gente vai se informando, a gente vai se inteirando, a gente vai, sim, ficando seletivo mesmo. Eu não vou começar a frequentar qualquer ambiente, não vou estar em qualquer lugar, não vou me importar de qualquer jeito. Então, isso reflete as mudanças que a gente está promovendo. Porque não adianta eu ter todas essas informações, todo esse conhecimento, se eu não os pratico, se eu não os coloco em ação. Aí é um conhecimento morto. E todo peso morto traz consequências, traz desgaste, traz desequilíbrio, traz complicação. Então, há necessidade da gente trabalhar realmente pelo nosso aprimoramento e implementar aquilo que estamos aprendendo, o que estivermos aprendendo. A gente tem que vivenciar o conhecimento. Só assim ele vai fazer algum diferencial em nossas vidas. Se a gente não vivencia aquilo que sabe, essa informação é inútil. Então a gente só está apenas informado. Por isso que a maioria dos seres humanos, no caso do mundo ocidental, a gente está informado, a gente não está evangelizado. Porque evangelizado é aquela pessoa que vive o evangelho. Nós não fazemos isso. A gente apenas sabe a respeito do evangelho. Então, os pastores falam, eles também não vivenciam, eles não são evangelizados. São apenas informação, e muitas vezes utilizando essas informações para ganhar dinheiro, para dominar, para manipular, para levar as pessoas de um lado para o outro. Mas é aquilo que Jesus fala, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se vocês estão reconhecendo a voz desses pastores, é que vocês estão na linha de compatibilidade, na linha de sintonia, em estreita correlação com eles. Porque aqueles que ouvem a voz de Jesus, Jesus nos convida ao trabalho, ao suor, à transformação. Para a gente viver realmente aquilo que ele ensina, aquilo que ele deixou aí pregado, ou que foi pregado pelos apóstolos para nós. Então, que realmente viver. E basta você olhar para a pessoa. Está no comportamento, está nos atos dela. Se ela é crítica, fofoqueira, e etc, enganadora, engana os outros, mente, trapaceia, milhões de defeitos e de pecados, essa pessoa não está com Jesus. É aquilo que ele mesmo foi dizer na época, para os religiosos da época, que vale para hoje. Para hoje, vós tendes como pai o diabo. Então, nós estamos dentro dessa mesma pecha, dessa mesma questão. Nós falamos Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, mas, na verdade, nós temos por mestre e pai é o diabo. E nós vivenciamos de acordo com as orientações do diabo. Mentimos, enganamos, trapaceamos, falamos da vida alheia, fofocamos, melindramos, somos orgulhosos, vaidosos, fingidos, falsos, vai por aí afora. São milhares e milhões de defeitos a ser trabalhados e corrigidos, mas isso a gente não quer. A gente quer que o sangue de Jesus nos lave de todos os pecados como se isso fosse possível. Infelizmente, não é. E não é por fato de eu acreditar em alguma coisa que isso vai fazer diferença na minha vida. A única forma de fazer diferença é quando eu começo a vivenciar aquilo que eu aprendi. Aí sim, faz diferença. Aí nós passamos a ser verdadeiros discípulos. Só aí. Bom, gente, estamos avançados aí alguns minutinhos a mais.
Pode falar, fechar aí. Não, eu achei interessante, estou olhando essa imagem aí que você colocou, né, quando você disse sobre o cordão fluídico, né, o corpo espiritual. Aí eu lembrei, porque todo mundo sabe, a pessoa quando dobra, desdobra, vai em algum lugar que é o interesse dela, né, outra cidade, o ambiente que ela queira, né, que ela tenha aquela necessidade momentânea. Eu lembrei dos livros do André Luiz que contam um espírito mais evoluído, como que todo mundo desdobra, como que ele sabe que aquela pessoa está encarnada aqui na Terra? Exatamente por causa desse cordão. Ele vai desprendendo, né? Na verdade, não é os espíritos evoluídos, não. Qualquer espírito do mundo espiritual sabe se a pessoa está encarnada ou desencarnada. Porque os encarnados, eles olham para ele e vê esse umbigo ligando, saindo da cabeça dele e ligando, e vai para algum lugar. Eles olham assim e vê aquele cordão. Vê como se fosse Eu falo que é igualzinho um feto com a mãe, com o bebê, com a mãe. Só vê aquele cordão lá de estendido, mas não umbilical. Você vê que cordão saindo da pessoa. Então, isso aí já define que a pessoa é encarnada. Tem essa conexão. E o espírito que está do lado de lá, já desencarnado, já não tem isso mais. É igual nós aqui, como se a gente estivesse vendo um ao outro. Bom, então é isso, gente. Vamos lá à nossa prece de agradecimento. Agradecer a Deus, a Jesus e à espiritualidade pelo amparo e pela oportunidade. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico divino de todos nós, nesses instantes, ao alcançarmos o fim deste nossos estudos, dessas nossas reflexões, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, por todo o amparo, por toda a assistência, através dos nossos mentores e orientadores espirituais. Agradecido por todas as bênçãos e dádivas que temos recebidos, agradecidos também pela presença da nossa irmã Vicentina e daqueles corações que se reuniram conosco a partir dos planos espirituais da vida. Para todos eles, te rogamos as tuas bênçãos e também, Senhor, lembrando daqueles que virão a nos ouvir, a nos assistir de futuro, vos pedimos abençoá-los igualmente. E ainda te pedimos carinhosamente envolver nas tuas bênçãos a todos aqueles corações que se inscreveram em nosso canal Reflexões Analíticas. Abençoa-os, abençoando a todos nós e distendendo essas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado por tudo e esperamos que as reflexões de hoje tenham trazido e venha trazer bastantes esclarecimentos, bastantes aí motivos de reflexão e pensamentos por parte de todos nós. Muito obrigado, tchau, uma boa semana e até o próximo estudo.